Um grande abraço a todos que nos assistem neste momento, com as bênçãos de Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar mais um episódio da série psicológica Joana de Ângeles, nesse trabalho maravilhoso que ela nos deixou. E neste momento, então, estamos acompanhando o Ser Consciente. E hoje vamos trabalhar o capítulo 5, Problemas Humanos, a primeira parte do capítulo. E conosco a Cláudia Guadalupe, que vão estar também se ocupando e nos ajudando a pensar esses elementos que a benfeitora nos traz. Bem-vindas, Guadalupe, Cláudia, a esse mais um encontro da série psicológica. Nesse capítulo que tem um título bastante significativo, né, e sugestivo, que é Problemas Humanos. Então, é uma questão que nos envolve a todos diretamente, até porque a benfeitora ela é clara, assim, que, de uma certa forma, todos nós, né, temos desafios. Né? Isso a benfeitora vai colocar em muitos momentos da obra dela, a questão do conflito, do desafio, da luta, como inerente, né, à nossa caminhada evolutiva. E aqui ela coloca justamente isso, né, que esses desafios ou problemas que enfrentamos fazem parte do organograma da evolução. Então, temos que falar sobre isso, né, gente? Alguém quer trazer algum elemento para a gente poder começar a pensar a partir da proposta do capítulo? E aí, gente, tudo bem? É sempre uma alegria estar com vocês. Algo que vai em todo esse capítulo nos chamando à consciência é o fato de que ela traz que o problema da criatura, todos os problemas são a própria criatura, né? Na frase dela, o problema humano, portanto, maior e mais urgente é a própria criatura. E a partir daí, a gente vai vendo esses comportamentos que são repetitivos e que acabam nos afastando da nossa realidade espiritual. Então, eu gostei muito quando ela traz como gigantes da alma, também se aproximando de Mirei Lopes, que cunhou esse termo, né? Porque ela nos mostra que essas atitudes precisam ser vistas realmente como um problema, não como algo passageiro, natural do nosso desenvolvimento. É algo que a gente acaba fazendo parte, mas que tem que combater no bom sentido. E então a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que o problema somos nós, né? Mas também somos a solução. Então ela novamente é amorosa e firme ao mesmo tempo. E também, quando a gente começa a ler, que é o que nós vamos fazendo aqui, nós vamos vendo que isso tem muito a ver com nós não olharmos para nós dentro da nossa natureza espiritual, como a gente conversou um pouco em um encontro anterior, porque eles vêm de um ego que se percebe ferido, que se percebe em um tamanho inadequado ao que realmente deve ter. Então, acho que a partir daí a gente pode conversar um pouco, trazendo para o ser humano essa problemática. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui novamente com vocês. E o que me chama a atenção, continuando nesse raciocínio da Guadalupe, é essa caminhada, né? A benfeitora ela usa a expressão organograma da evolução, né? Então, os gigantes da alma fazem parte deste organograma, né? Desta caminhada evolutiva nossa, né? Então, essa expressão, ela me chamou logo na primeira frase, ela me capturou, né, o organograma. Então, a necessidade da gente ir galgando esse organograma, né, até que a gente chegue lá, ao mundo celeste. E, de fato, eles são gigantes, né, porque eles vão tomando, a gente vai ver, né, os gigantes da alma que ela traz, eles vão tomando uma proporção, né, grandiosa, né,
na forma como a gente os vê, na forma como eles se apresentam na nossa caminhada. Mas eles também são gigantes porque somos humanos, estamos na caminhada, e aí eles são grandes também para que nos tornem grandes, né? A partir do momento que a gente vai enfrentando esses gigantes, essa dificuldade nossa, né, que ela vai trazer mais à frente, que é todo um trabalho de interrelacionamento, né? Relacionamento com o outro, relacionamento conosco. Então, a partir do momento que a gente vai lidando, né, com essa incompletude apresentada através desses gigantes, a gente vai alcançando uma alma gigante, né? Quanto maiores as dificuldades, né, maiores as vitórias, as perspectivas de vitórias nossas, né? Então, eu fiquei jogando dentro de mim com essa história do organograma, com a história do gigante, que pode nos tornar gigantes, né, na nossa forma sélfica de ver o espírito, né? É interessante que, então, dentro dessa dinâmica, tem todo um processo, né, que ela vai colocando aqui, que constitui, de um lado, a própria formação da consciência do espírito, e, de outro lado, desse ego, né, que se reatualiza em cada identidade que a gente assume quando reencarna, né? Então, de uma certa maneira, o projeto reencarnatório ele é uma cópia, né, mais ou menos assim, limitada, mas que reflete essa caminhada evolutiva do espírito. Então, nós refazemos, quando reencarnamos, de novo, essa caminhada, a gente tem que se erguer novamente, né? se colocarmos no mundo, e isso exige uma estrutura, né, de consciência para poder dar conta dos processos que envolvem a vida. E como espírito também a gente está fazendo essa caminhada evolutiva de despertar de consciência em busca da autonomia e plenitude do nosso ser. E nessa caminhada, ela coloca então duas grandes questões que eu acho assim fundamentais, da qual a psicanálise, a psicologia junguiana e demais escolas se debruçam. Uma é a questão da incompletude, a falta, né? O Freud, né, coloca isso, que a falta nos constitui. O homem é movido pela falta. Nós somos seres que realmente somos incompletos, né? E de outro lado, né, ela fala do apego, né? Da necessidade de desenvolver o apego como um sentimento centralizador, né, da posse, nessa tentativa justamente de preencher essa falta. E a gente vê isso realmente na história da construção da identidade do ego, que começa lá no bebê, esse bebê carente, né, com pouco recurso, porque ele está fragilizado em função da própria condição dele como um serzinho dependente, que estabelece aquilo que Freud chamou de narcisismo primário, essa fantasia onipotente que tudo está ali para servir ele, né? E que ele quer, né, ser servido. Ele, de uma certa maneira, é natural que o bebê se coloque nesse lugar de dependência. E se deixar, né, ele vai permanecer, né? Mesmo que haja mecanismos que ajudam a que esse apego possa ser elaborado e ele possa ter uma necessidade, né, um anseio de exploração que desligue ele da figura de apego, ou seja, a mãe e o pai, mas se ele não for estimulado e ser frustrado, ser estimulado a fazer essa caminhada de separação, há uma tendência dele ficar nessa simbiose, nessa coisa que a gente chama de incestuosa, né? Essa ligação emocional primária com a mãe na busca de gratificação. E o que ela está colocando aqui é o que acontece também com todos nós, a nível espiritual, nessa consciência limitada, que é o ego, né? Que é movido por uma falta, um anseio, e esse anseio não deixa de ser o anseio por Deus,
mas que nesse momento a gente não compreende. E frente ao movimento da vida, diz a benfeitora aqui, né, aos desafios da existência, né, que envolve a sobrevivência, que envolve as conquistas materiais, a alimentação, vestuário, o repouso, o prazer, né, a gente vai encontrando na projeção desses elementos, né, na posse disso, uma ilusão de preenchimento total, é uma busca desse preenchimento, né? E aí ela fala que o ego, querendo ser seguro, afirmando sua identidade, acaba se prendendo nisso como uma forma de segurança, de controle, e qualquer coisa que ameaça essa estabilidade dele, né, seja de maneira real ou imaginária, né, gera uma sensação de desamparo ou de perda ou de fragilidade. Então, reativa esse medo, que é de novo retomar uma falta, ou de ser desamparado, ou mesmo da rejeição dessas figuras amorosas que o bebê buscou nesse primeiro estágio da sua caminhada de formação dessa personalidade que está recomeçando nessa encarnação. Então, realmente, isso é uma questão do funcionamento do humano atualmente, da nossa evolução. E todos nós vamos ter que lidar com essa ferida narcísica, essa noção de que a gente talvez não foi amado suficientemente, ou que não foi preenchido suficientemente, ou que tem medo da rejeição, ou que uma frustração deixou uma marca dentro de nós, né? E tudo isso, segundo a benfeitora, vai gerar basicamente o quê? Insatisfação, né? E, acima de tudo, insegurança. Então, dentro dessa falta que nos constitui, um dos elementos centrais psicologicamente que a gente tem que lidar é com a nossa insegurança, né? E, a partir disso, ela começa, então, a trabalhar esse movimento que vai chegar ao gigante da alma, colocando duas posturas que geralmente a gente tem em relação a esse estado de insegurança que nos acomete. Não sei se vocês percebem, como vocês percebem isso. Você reconhece também isso que a benfeitora está colocando como uma marca nossa, da nossa existência, no estágio atual da nossa evolução? Não só do marca, como extremamente infiltrativo, né? São padrões que, quando a gente vê, já está vivenciando sem perceber. Tamanho é o momento em que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos envoltos nesses problemas humanos. E aí, né, quero ouvir a Cláudia também a respeito disso, mas e aí que está começa o nosso problema, porque nós temos essa tendência a enxergar o ciúme, a inveja, o ressentimento lá fora, né? E não perceber em nós, enquanto isso vai minando as engrenagens da nossa alma. E isso provém de uma imaturidade psicológica, como ela vai trazendo ali. Então, outra questão que eu vejo nesses comportamentos é o quanto eles vão se infiltrando devagar, né? A gente vai vendo no outro, vai dizendo que é só quando se fala ali de ciúme é um tempero, ressentimento não é bem assim, né? A inveja ela virou branca, né? E quando a gente vê, está perdido, né? Afastado de si mesmo. Então, o padrão que eu diria infiltrativo desses problemas humanos é algo também que chama atenção, né? Eu concordo, Guadalupe. E assim, é sempre uma maquiagem, né, que o ego vai fazendo para ele não lidar com a verdade, né? E a verdade de que, como o Gelson trouxe, não foi suficientemente amado, né? Houve uma falha básica ali naquela questão amorosa, afetiva, né? Existe a teoria do apego, quando o bebezinho, até os 2 anos, ele precisa receber da mãe esse aconchego, né? Para que ela vá apresentando o mundo de uma forma que ele vá se sentindo seguro. Então, pode realmente ter acontecido alguma coisa aí, nesse momento em que ele não se sentiu
plenamente seguro, né, nessa apresentação do mundo. Ele sai do mundo do ventre, que é um mundo homeostático, digamos assim, né, onde ele não tem desejo nenhum, e aí ele vai para o mundo de fora, onde é apresentado um outro mundo para ele totalmente diferente, com muitos estímulos, e aí ele tem que lidar com o próprio desejo, com a fome, com a sede, com todos aqueles desconfortos que lhe surgem. Então, a mãe, nesse início, ela é muito importante, né? E pode realmente ter havido uma falha básica aí, né? As circunstâncias da vida, financeiras, né? A dinâmica familiar, onde ele nasceu, enfim, próprias dificuldades dele, se ele trouxe alguma questão física, né? As heranças reencarnatórias que a benfeitora nos traz também, isso tudo vai fazendo com que ele tenha dificuldade, né, desse apego satisfatório para se lançar no mundo, e aí transforma isso num apego dominador, possessivo. Mas concordo que isso vai infiltrando na vida, né, no dia a dia, nas relações, mas a benfeitora nos traz essa dificuldade do ego de trazer para si a responsabilidade. E essa coisa da responsabilidade, ela nos traz em várias obras, né? Aquela necessidade da gente se auto-olhar, observar, né? Com racionalidade. Ela também vai usar essa palavra aqui no texto, né? A racionalidade, né? E aí, quando Gelson fala que tem duas atitudes, né? Ela levanta as personalidades instáveis, que trazem um complexo de inferioridade, e ela levanta também outros temperamentos onde vai aparecer um complexo de superioridade. Na primeira situação, as pessoas trazem para si a culpa, né? Eu sou culpado, né? Toca naquela coisa da inferioridade, do ego não se reconhecer no seu tamanho. A segunda os outros são culpados. Então, a projeção no mundo, né, de que a culpa é do outro, da família, da saúde, do grupo, da sociedade, do destino, ó vida, ó céus, ó azar, né? E aí revela-se, então, um complexo de superioridade. Mas tudo isso porque o ego não tem condição, não consegue olhar para si e trazer para si a responsabilidade da sua vida. E aí ela vai dizendo assim, os mecanismos escapistas, né? São os mecanismos de defesa para não enfrentamento da sua realidade, né? É interessante, porque tanto no complexo de superioridade, como no complexo de inferioridade, o esquema, a base, né, que gera essa defesa, esse escape, né, essa fuga do ego, é o mesmo, né, que é o fantasma da insegurança. Então, isso que está trazendo, né, Cláudia? A gente tem essa ameaça, seja do mundo, do enfrentamento do mundo, seja dos elementos que nós trazemos de outras vidas, como tu falou, né, as heranças reencarnatórias, né, conflitos internos de outras encarnações, e que se soma, né, segundo ela, justamente na insegurança das relações interpessoais, que basicamente começa na relação mãe-bebê, que ela falou que é natural, porque os pais não são perfeitos, né? A condição da vida ainda é imperfeita. Então, fatalmente, de uma maneira maior ou menor, pode ser que tenha pais negligentes, desumanos, mas mesmo eles não sendo, né? E em algum momento a gente não vai ser atendido na nossa necessidade, né? Seja porque a mãe não consegue fazer uma boa leitura, qual é a dorzinha que está lá, é dor de ouvido, é fome, até entender, né? Ou tem questões familiares que se apresentam, que geram ansiedade, interfere, ou seja, é uma gama de situações que a Jona chama de acidentes de percurso, né? E que para alguns é mais difícil, para outros é mais fácil. Então, todas essas questões de dificuldade inerente à nossa realidade vai depender justamente da nossa atitude, né? E aí, frente à insegurança, né, do mundo, né, nós podemos ter mais recurso espiritual interno, né, para poder
se ocupar disso e tornar isso mais leve, ou a gente potencializa isso, como ela fala aqui, conforme a fragilidade da personalidade individual. E aí a gente tem esses dois caminhos, ou o complexo de inferioridade, onde a gente está identificado com a culpa, com a vergonha, então o problema que as coisas não dão certo sou eu fui rejeitado porque eu sou errado, o mundo não me quer porque tem alguma coisa ruim dentro de mim, né? E que essa inferioridade já vem também de culpas do passado, né? Então, eu fujo, de uma certa maneira, assumindo, e às vezes tem uma culpa defensiva, né? Quer dizer, eu tenho medo de não ser amado, então é melhor eu aceitar que eu não sou amado, não porque o mundo não tem amor, mas é porque eu não mereço esse mundo, esse amor. Se eu me comportar bem, o mundo vai me amar, então eu assumo essa ideia de fracasso, né? Me sinto inferior para estar nesse mundo. Ou um padrão mais narcisista, né? Onde eu sou inseguro e faço de conta que o problema é o mundo, como a Cláudia falou, né? E assumo essa postura de projetar a sombra no outro, né? Desqualificar o mundo, competir, se colocando numa postura mais exibicionista, mais onipotente, autocentrada, mais egoísta, com uma forma também de esconder a minha fragilidade e a minha insegurança. Então, tanto no complexo de superioridade como de inferioridade, há uma natureza frágil, que não está conseguindo assumir isso, porque todo o processo de superação do sofrimento passa por um processo de autoconhecimento e aceitação. Então, por eu não suportar e não saber lidar, eu crio esses mecanismos, né, que Joana chama de, muitas vezes, perversos, que representam essa imaturidade nossa ainda na forma de olhar e lidar com a realidade. Se me permite, só para completar, Guadalupe, o raciocínio, é interessante, Gelson, porque assim, depois ela coloca no próximo parágrafo que mesmo essa pessoa tendo essa aparência de superioridade, depois ela vai cair em si, né? Ela vai se defrontar um pouquinho e ela vai trazer essa consciência de culpa, como eu deveria ter feito, eu poderia ter enfrentado, né? Então, assim, realmente a base de fundo é esse desconhecimento do seu tamanho e na verdade, também o enfrentamento de quem se é, né? Porque a consciência de culpa, ela revela, né, um passado, né? Com certeza. Eu ia complementar que ela traz ali a frase: quanto mais se valoriza o problema, mais vitalidade oferece, aumentando a força de ação com seus correspondentes efeitos. E o contrário também é verdadeiro: quanto mais se entende que essas questões vêm para compor na vida, para que a gente aprenda, mais se vai evoluindo e trazendo maturidade à consciência. Isso é importante a gente lembrar, porque além de toda essa dinâmica, tem a questão das energias desencarnadas que também vão se aproveitar não é a palavra, mas vão ficar próximas. Então, volto à questão da responsabilidade para com a nossa vida, para com a nossa encarnação, porque a força que nós temos é a mesma, né? Para onde que a gente direciona? E claro que para isso precisa daí, como vocês trouxeram, a humildade de aceitar que se tem isso, a percepção de que apesar de se ter esses problemas, também se tem uma força, somos filhos de Deus, então toda essa questão do autoconhecimento, né? Mas assim como a vitalidade vai para o problema, ela vai também para a solução. E por isso que daí vem aquela frase que tu citaste, né, Guadalupe, que o problema humano, né, e dependendo das condições que se apresentam, é a própria criatura, né? Então, de uma certa maneira, como eu olho o mundo, né, se eu olho o mundo como um problema que tem que ser superado de uma maneira pesada, difícil, né, como algo a ser, né, ou um desafio que me ajuda a compor criativamente, né? Então,
a forma como eu lido com essas limitações vai justamente já revelar o grau de compreensão e de maturidade de cada um de nós, né? Mas, independente disso, né, do quanto isso vai ser mais difícil ou mais fácil, segundo a nossa condição espiritual, todo esse movimento tem um sentido. Ele não é em vão, não é para machucar, não é para punir, não é porque Deus gosta de ver a gente, né? É para justamente despertar nesse embate o eu profundo, né? É isso que a Cláudia estava falando, né? Para que forçar a alma a se revelar, forçar a alma a despertar e encontrar sua força, né? Os seus recursos para poder realmente daí ir superando o desafio, se realizando, né? Enquanto espírito. Então, é todo um processo necessário justamente para se despertar da alma, né? Vamos falar um pouco do ressentimento. Só queria colocar aqui antes, né, que ela disse que ninguém permanece vivo sem enfrentamento com os problemas, né? Então, só para reforçar o quanto ela mostra que não adianta a gente fugir dos problemas, né? A gente vai ter que, querendo ou não, enfrentar. Ela entra daí na questão dos gigantes da alma, né, que são realmente esses elementos que nos ameaçam a partir desse ego defensivo, né? Desse ego que está preso ainda, né, nesse jogo escapista e que vai se refletindo como consequência nessas respostas emocionais negativas, nesses padrões de comportamento mais enfermos, né? Onde está citando, né, agora para o ressentimento. Quer falar um pouquinho sobre o ressentimento? Posso sim falar um pouquinho antes do ressentimento? Para a gente não entrar no ressentimento, eu queria voltar um pouquinho no que essa frase que o Gelson trouxe, e imediatamente antes diz assim: o estado de infância psicológica decorre da ausência de realizações evolutivas, né? E aí me veio aquela frase: o que não mata fortalece, o que não mata fortalece, né? Como a gente tem que enfrentar mesmo as dificuldades para a gente saber o tamanho que a gente tem, porque se a gente não experimenta isso, a gente não sabe, né? É só nessa dificuldade, nos enfrentamentos da vida, que a gente sabe o nosso potencial, que é o que a mentora está trazendo. E aí ela vai dizendo também um pouquinho antes do que eu falei, que ela vai dizendo que toda essa como você disse, Gelson, essa imersão desse eu profundo vai trazendo outras formas de nos autoconhecer, né? Que ela vai falando da parapsicologia, ela vai falando da mediunidade. Então, olha o campo que vai se abrindo se a gente sai desse lugar de infância psicológica, né? Quantas portas a gente pode abrir, né? Isso que eu queria trazer antes do ressentimento. Quantas portas a gente pode abrir e que a gente, se ficar focado nessa menos-valia, né? Nesse ego ainda infantil, né? E vamos entrar nos gigantes, a gente não consegue acessar essas portas grandiosas, maravilhosas, né? E tem umas frases bonitas, né? Esse eu real, ela chama, né? O verdadeiro eu, a verdadeira essência, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. Ela faz referência a esse Deus em germe, essa consciência cósmica, esse alcançar o infinito, são tipo assim, elementos que diz, puxa, vale a pena enfrentar, né? Arriscar, né? Tem algo grandioso que nos espera, né? Então, por que ficar preso no passado, na dor, no que é pequeno, se tem uma coisa que vem junto, que é muito melhor, interessante, que nos faz querer pagar o preço de estar na vida, né? Isso me lembrou uma frase do Platão, que é mais ou menos, ele diz como querer viver depois da morte se jogamos tanta vida fora enquanto estamos vivos, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas é isso, né? A gente fica pensando na vida depois da morte e desperdiçando a nossa vida aqui, né? Jogamos a nossa vida fora. E ouvindo, quando a Claudinha estava trazendo, às vezes parece isso,
a gente tem que cuidar, porque às vezes parece que não vive, é vivido, né? Fica como se fosse uma folha ao vento, assim, à mercê das circunstâncias, e a vida arrasta, né? Porque ela, ainda bem que nos arrasta, mas para que ser arrastado, assim, né? Se a gente pode tomar consciência e ir de uma forma mais leve, né? Lembrando das moiras aí que ou nos ajudam, né? Os de boa vontade ajudam, os de má vontade arrastam. Então, a bondade divina está sempre presente, porque mesmo, né, contra a nossa inconsciência, a gente acaba sendo levado, lapidado a partir do conflito, e tudo vem para que a gente não fique ali criando limo. Então, é muito bonito mesmo, é muito perfeita a criação, que ela nos impele, né? Mesmo que esse sentimento de buscar a completude, de buscar essa comunhão seja inconsciente e a gente se perca através desses problemas humanos, nós vamos, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai adiante, né? Mas é tão bom, né? Tão mais leve no bom sentido e alegre quando a gente realmente percebe que consegue, né, Cláudia, como trouxestes, que consegue, que tem aquela força, que aquilo veio realmente para nos ajudar. Mas, infelizmente, a gente não consegue compreender isso ainda, né, Guadalupe? Porque justamente esse gigante da alma, que a grande maioria ainda vive, é justamente por a gente ainda a não querer aceitar esse convite e ficar nesse ego que tem medo da mudança, que se gruda de maneira rígida a esses apegos, que se projeta, como diz a benfeitora, em demasia, e não quer se enfrentar, né? E se fecha. E aí, como resultado, vem todos esses elementos aí que segundo o Jô, ainda predomina na nossa natureza, né? Que é os 4 gigantes da alma, né? O ressentimento, ciúmes, a inveja, né? Que são os que ela vai citar mais aqui, né? Esses 3 aqui, né? E aí ela... Por favor, Cláudia, pode. Eu fui, uma imagem me surgiu quando você estava dizendo, né, as moras nos ajudam, nos arrastam, né, a vida. Me veio aquela imagem da criança que está andando de bicicleta e com medo, né, e aí o pai faz, aí sai. Quer dizer, a vida faz isso, né, de uma forma ou de outra você vai, né. Só queria compartilhar essa imagem com vocês. É verdade. Eu acho interessante que ela pegou, então, do Mirai Lopes, que daí traz, né, até o Divaldo tem falas muito bonitas a respeito, traz o medo, a ira, o amor e o dever, mas ela vai nos mostrando que, né, nós temos vários outros gigantes, e aí trazendo, então, a questão do ressentimento, eu penso, assim, pelo que eu, né, já tentei entender, enfim, tem essa questão também de um orgulho ferido ali, né? Então, é uma imagem que, ao mesmo tempo, é de fragilidade, mas também de uma pessoa orgulhosa e que fica ali sentindo e ressentindo, sentindo e ressentindo, e sem sair do lugar, nesse misto de se colocando num lugar frágil, mas também com uma onipotência muito grande, com um orgulho muito grande misturado. E me parece que quando nós, né, não quem, mas quando nós estamos assim nesse padrão de problema humano, isso não é percebido, né? A gente se coloca num lugar assim de fragilidade, mas não consegue receber uma crítica, né? A gente já parte do princípio de que fomos vítimas, né, de uma grande armação da vida, né? Enfim, coisas do gênero, né? É aquele lugar do reizinho, né, que não pode ser contrariado, né? E ele tem um lugar especialíssimo. O Gelson tocou no narcisismo, né?
Então, esse lugar de destaque como sendo sempre a referência dessa pessoa, né? E aí ela vai dizendo mais embaixo, né? Predominando a natureza animal em detrimento dos valores espirituais e éticos, né? Então, quanto isso permeia a vida das pessoas que estão se relacionando, se permitindo se relacionar com esses gigantes da alma, né? Porque, na verdade, é isso, é a nossa natureza animal ainda primária, primitiva, né? De lutar, né? Pelo melhor lugar, pelo destaque, pelo melhor quinhão, pela melhor parte da caça, né? Se a gente está falando em primitivo, a gente vai lá atrás, né? Então, e uma grande decepção, porque se julga naquele lugar especialíssimo, né? E a vida vem, como você disse, dá aquela bordoada, o outro mostra que ele não é nada daquilo, menos, bem menos, quase nada para você, né? Então, há uma grande decepção dessa pessoa diante da vida, né? O que a Joana nos coloca aqui, né? Que a pessoa ressentida é uma pessoa insatisfeita, né? Está sempre insatisfeita. Ela faz uma fantasia de traição. O que foi traído? Foi traído os anseios infantis dela, né? Como ela não é insegura, ela ao invés de trabalhar isso dentro dela, né? Ela projeta essa insegurança como uma forma de expectativa de um mundo corresponder aos seus anseios diante dessa insatisfação interna. E toda vez que ela é frustrada nisso, ela fica ressentida, magoada, ressentida, porque há uma imposição, então, né? Que o outro vai dar conta disso, como se que o outro tivesse a obrigação de compreender, de atender e dar conta disso. E aí ela não consegue relaxar, não consegue reconhecer o limite do outro, não consegue reconhecer que o outro não tem capacidade nem obrigação de preencher essa necessidade, e ela fica na dor daí, né? Então, ressentir, né? Tu fica preso, né? Naquele sentimento, né? Que foi tocado naquele momento, né? E aí tu não consegue esquecer, tu fica alimentando, né? Com raiva, com amargura, tu se sente injustiçada, perseguida. Ela cria o arquétipo da vítima, um padrão de vítima, né? E fica lá culpando o outro, né? Como se o outro estragasse a vida dela. Não, a pessoa lá fez isso comigo, olha como eu estou agora, né? E tal. E aí, em vez de ficar no que é bom e assumir a parte dela, ela daí fica operando em cima daquele passado, né? Naquilo que a gente chama na psicologia do sal, né? O excesso de sal fica salgada, né? Fica presa, cristalizada naquela experiência negativa, como a mulher de Ló na Bíblia, né? Que olhou para trás, quando Deus diz para Ló, saia de Sodoma e Gomorra e não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Então, o ressentido é uma estátua de sal petrificado na sua dor e prisioneiro do passado, se alimentando dessa ferida, desse sal, né? E cada vez mais salgado e mais infeliz, né? Então, isso é bem o padrão do ressentido. E a vida esvaindo, né? Quando eu penso na questão do ressentido, o quanto que se vê esse padrão perpetuando e o quanto é frequente nós vermos nos relacionamentos familiares e amorosos, né? Eu te dei tudo, né? E aí ficam, às vezes, anos e anos, ou mãe, filho, né? Quando tem o ninho vazio, mas como, né? Eu agora te dei tudo e tu vai embora, ou como que não vai ser tal profissão, enfim, são padrões muito frequentes na nossa humanidade, né? Não é nada que fuja ao lugar comum, né? Então é importante a gente reconhecer essa armadilha na qual nós podemos nos colocar. E é sempre uma cobrança, né?
Guadalupe, né? É sempre essa cobrança do amor que se deu, do tempo que se deu, porque a doação é gratuita, né? Ela não é cobrada, né? E essas pessoas ainda estão nesse padrão de cobrar, né? E aí ela vai trazendo uma palavra que também me capturou bastante, né? Quando ela diz: o ressentimento pode ser comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade, né? Transferindo-se para a organização somática. Porque é isso, né? Ela vai falar aqui atrás, ele se instala enraizando-se no solo fértil das emoções. Então, ele vai corroendo, né? Ferrugem, né? Esse ressentir, né? Que Gelson trouxe, eu não tinha parado para pensar nisso, né? É sentir e sentir de novo, ressentir, é lamber a ferida, né? O tempo todo, né? E aí ele vai desarmonizando os delicados equipamentos, né? E vão refletindo na conduta mental, moral, orgânica. Então, que dano é esse, né? De ficar lambendo as feridas o tempo todo, né? E o sol é corrosivo, né, Cláudia? O sol corrói mesmo, né? Então, parece que tem essa natureza, né, realmente salgada, né? O sal demais, né? O sal como tempero que gera sabedoria, né? O sal no tempero certo, o nosso sal, né? Como aquilo que é especial em nós, mas esse excesso de subjetividade, né? De querer que o outro me reconheça, esse excesso de despertar pena no outro, no outro por nós, de gerar autocompaixão, acaba a gente carregando a emoção, né? E ficando nesse processo, como diz a Joana, de sofrer, de se colocar como vítima. Né? Vamos para o próximo, que tem ainda bastante coisa, né, para falar. Tem os ciúmes, a inveja ainda, né? Alguém quer comentar sobre ciúme? Ela fala na insegurança novamente, né? É sempre como pano de fundo, eu fico pensando a insegurança, né? Segurança psicológica e desconfiança sistemática. Né? Então, ela desconfia da própria sombra. Né? Ela não lida bem com a sua sombra. Essa sombra a persegue, né? A assusta, a apavora. Né? Ela projeta no outro essa insegurança e esse não conhecimento de quem se é, de fato, o lugar que se ocupa, né? Na vida dele, principalmente. E vem com essa questão de posse e controle, né? Então, um ego inseguro que vai tentando controlar e possuir um objeto que é uma pessoa. Né? Então, realmente, vem de uma atitude bastante equivocada e bastante perniciosa também, mas de um ego, ao mesmo tempo, né, que quer controlar e ter o poder, a posse, é extremamente inseguro e imaturo do seu valor. Né? Então, tenta ali, se atrapalha, mas com muito controle e posse. Domina pelo poder, né? É uma dominação de cima para baixo, né? Não é de igual, não é de relação, né? E uma vez eu te ouvi, né, Gelson, falando, achei muito interessante, porque daí tem essa questão da desconfiança. Então, a pessoa quer criar um vínculo de confiança, mas através de um vínculo de não confiança. Né? Então, a pessoa é muito eu não tenho nem contraditório, né? É contraditório. É muito contraditório, porque daí eu quero, né? Quero confiar, quero, né, ter esse vínculo, e aí eu desconfio. Né? Então, isso me chama bastante atenção quando tu explicaste. Porque tu vês, né, Guadalupe, realmente, como você está falando, né, os ciúmes é uma combinação de posse, né, de controle, de posse, que é a gema no poder com a segurança, porque quando não há o amor, diz o Jung, entra o poder. Então, a dinâmica dele é do poder, porque ele não confia no amor, é inseguro. Daí ele responsabiliza toda a segurança dele no outro. Né? O outro que tem que garantir. Não é eu que tenho que ter autoestima, me valorizar, dizer, não, puxa,
né? Não posso garantir que o outro não vai me trair, não vai me rejeitar, não vai me... Mas eu sei lidar com isso, né? Mas na medida que eu não assumo nessa insegurança e fico nessa posse como uma imposição de ser amado, uma imposição de ser amado que eu não acredito que possa ser, isso que é o problema, né? Então eu troco o amor pelo poder. E o poder começa a ser realmente a lógica daí, na medida que eu controlo, né? E a pessoa tem que me dar mostra, né? Me provar a todo momento, né? Que esse amor existe e eu acabo ainda não acreditando nesse amor. E por mais que ela faça, por mais que ela seja adequada, por mais que ela seja compreensiva, não vai satisfazer, porque o problema não é o outro, né? Sou eu, né? E aí eu começo realmente a criar um processo, um mecanismo manipulador, violento, obsessivo, né? Aprisionante do outro, a gente não pode ter vida, né? Em caso de ciúmes patológicos, que Joana Jânes coloca que pode chegar até a loucura, né? Isso já é um tipo de loucura. Você começa numa fantasia, né, persecutória, e aí ela fica todo o tempo esperando alguma coisa, um sinal, né, de que realmente a fantasia dela, que ela não possa ser amada, aconteça. Porque realmente, se a pessoa não acredita que pode ser amada, em algum momento ela vai forçar algum tipo de rejeição ou traição, alguma coisa que possa justificar, né, o tal ciúme dela, porque ela joga em cima disso. Até porque uma vida assim é insuportável, né? Viver a vítima dessa pessoa, né? No qual ela diz aqui, o ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exorbitante, né? Então, assim, é insuportável viver assim, né? Então, de fato, qualquer olhar, qualquer coisa será motivo para essa pessoa doente, né? E ela vai empurrando, né? E ela acaba empurrando, né? A outra pessoa para alguma forma de se manifestar que ela vai ver, né? Vai imaginar, né? Que seja real o que ela está fantasiando. E a lógica nunca vai poder ser assim. Quanto mais a minha lógica é evitar o medo da rejeição e ter todo o controle em cima disso, mais enlouquecedor é. Porque em algum momento a gente vai ser rejeitado, de um jeito ou de outro. Então a gente tem que aceitar. Sim, o mundo pode não nos querer, o mundo pode não gostar da gente, né? E tudo bem, né? Será que é tão difícil assim? Então, se a gente conseguir aceitar que a rejeição, em maior ou menor grau, é parte da dinâmica da vida, né? Em algum momento alguém não vai com a nossa cara, ou não tem simpatia conosco, ou não vai poder nos garantir esse amor, né? E por que é tão difícil isso, né? Então, a pessoa tem que trabalhar numa lógica oposta desse controle e dessa fantasia, né? Do medo de que alguém possa rejeitar ou traí-la de uma certa maneira. E aí eu fico pensando na tortura, que é isso realmente, né, Cláudia? Porque a tortura para a pessoa e para o outro que convive com ela, né? É muito difícil. Diferente dos outros comportamentos que a gente está conversando hoje, né, ressentimento e após a gente ia falar da inveja, esse me parece bem preocupante do ponto de vista prático, digamos, porque é motivo de muitos crimes, né? De muitos crimes passionais. Então, realmente algo que se tem que ter muito cuidado e muito trabalho e procurar ao máximo trazer consciência àqueles que estão, né, vivendo aí nesse círculo, né, nesse problema, porque é uma bomba relógio, né? Muitas vezes a gente vê pelos jornais, enfim, não só jornais, o quanto realmente encarnações são interrompidas a partir de ciúmes
doentios, né? Eu ia dizer bobos, porque são motivos fúteis, né? Mas bobo nem é a palavra adequada, assim, de uma doença realmente que está muito relacionada, estreitamente relacionada com o que o Gelson trouxe, que a Joana traz aqui da loucura, né? Mas é uma loucura que tira vidas, então tira oportunidades, né? De fato, né? Esse é o dado real, né? Realíssimo, né? Das estatísticas. E a partir do momento que ele está louco, ele enlouquece, que a Joana vai lembrar aqui, né? Que vai destruindo as resistências morais e emocionais que terminam por ceder-lhe as forças, deixando de reagir. O quanto aquela pessoa vai sendo sugada, submetida, né, a tantos enfrentamentos cotidianos, né, intensos, diários, que ela vai sendo morta, né? Não efetivamente, né? Como os feminicídios e demais, mas como ela vai matando o outro ser que vive com ela, que compartilha, né? E a gente sabe que quando atravessa o portal estarão ligados, né? Por laços terríveis, né? E que terão que voltar novamente, né? Então, é um enlouquecimento, assim, né, do conjunto, né? Não só daquela pessoa, mas ela enlouquece quem vive com ela, né? O entorno, a família, os filhos, né? Todos ficam muito enlouquecidos e fragilizados, aterrorizados, né? Com essa patologia grave aí. E aí a importância, como o Joana coloca aí no final desse item, de resgatar o self, né? Quer dizer, essa visão que transcende o ego, para o ego não ficar preso nessa armadilha do transitório, do pequeno, né? E poder realmente ir para uma dimensão mais profunda da imortalidade, desse amor divino, desse respiro, né? De uma consciência que se vincula a coisa maior, não ao amor do mundo, não à pequenez da nossa dimensão egóica, mas no amor do Pai, na dimensão maior da vida e assim por diante, vem rompendo, né? E na aceitação também de si mesmo e da realidade, vem rompendo com esse padrão de ciúmes, né? Mas é uma coisa muito complicada. Assim como a inveja também, né? Que é o último item aqui que ela cita, também é algo muito complicado, porque também a inveja, ela também tem essa noção de insegurança, né? Muito grande, e ela mistura duas coisas terríveis do ponto de vista espiritual, que é o egoísmo, o egocentrismo, né, que a Joana coloca, e o orgulho. Então, a pessoa se torna muito competitiva, ela não consegue suportar que o outro possa ser melhor do que ela, e a identidade dela está presa justamente nessa falsa imagem, né, de grandeza, de superioridade, aí aonde o fato dela ser menor, né, em certas situações, colocam ela como em contato com esse medo, com essa fragilidade, com essa pequenez da qual ela está aprisionada de uma certa maneira e faz com que ela inveje, né, o outro, né, que era o que ela não tem, né? E eu fiquei pensando numa questão que eu queria compartilhar com vocês. Será que o invejoso ele pode ter aquilo que inveja? Ele tem capacidade de ter isso ou não tem capacidade? A gente consegue invejar aquilo que a gente não tem capacidade? Ou a gente só inveja aquilo que, em alguma medida, a gente pode realizar? Eu acho que justamente eu fui pensando nessa última hipótese. Ele inveja aquilo que ele ainda não consegue ver de potencial dentro dele, né? Então, ele não vê essa possibilidade. Então, ele vai e projeta no outro, que se torna um espelho para que ele possa, então, angariar, né? Ir atrás daquilo que ele realmente deseja e que tem potencial para isso. Porque todos nós temos potenciais, né? De alcançar o que a gente quiser, né? O que for bom para nós e para o coletivo. Mas eu acho que realmente é isso. O invejoso, ele não vê, né? Ele não vê aquilo que ele tem. É invídia, né? Inveja vem de invídia, que é justamente uma dificuldade de ver, né? Tem a ver com a Dificuldade. questão do olhar, né?
Não reconheceu o que deseja de alguma forma, né? Eu estava pensando aqui é que a onda mental, assim, o quanto vai de energia ruim, né, junto com o invejoso, né, porque ele acaba querendo destruir aquele que tem através de palavras e da forma como se porta. E eu vejo assim que vai uma energia muito grande. E aí estava lembrando também dessa questão, que acho que vale a pena a gente tocar, né, da inveja branca, né, que é algo que a gente usa assim popularmente, mas que a inveja é, na verdade, sempre ruim. O lado bom é quando a gente se percebe nesse mecanismo e consegue ver, né, que nós estamos presos ali, que a gente tem que olhar para a nossa sombra, para os nossos desejos, para a nossa capacidade, então, de correr atrás daquilo que a gente está, né, invejando, mas que é um movimento de um comportamento humano que não é interessante nunca, né? Eu fico pensando assim, que é exatamente esse não ver, né? E talvez essa inveja branca ainda está um passinho atrás, que o passinho à frente seria, ele é um bom exemplo para mim, né? Olha que exemplo bom que eu posso também seguir, né? Gostaria de seguir, de ser como esse exemplo bom, né? Então, essa inveja branca ainda está mascarada, né? Ainda por essa inveja, então a pessoa não assume, né? Claro que é uma forma de falar, enfim, né? Mas a gente tem que cuidar no sentido de olhar para dentro de nós quando. Porque ela fala que a inveja é resultado dessa indisciplina mental e moral, que a pessoa não consegue considerar que a vida, né, é patrimônio divino para todos, inclusive para ela. Então, essa invídia, né, o invedere, né, quer dizer, eu não ver, a pessoa, o invejoso não vê a si mesmo, né, ele consegue reconhecer ser o potencial e aceitar também a limitação, e as suas conquistas, as suas possibilidades, né, e fica daí atenta na conquista do outro, né? Então, o invejoso tem pouca percepção de si mesmo. Então, eu diria que a inveja realmente é um obstáculo muito grande, né, ao conhecimento pessoal. Então, e por que ele está olhando para o outro e não olha para si? Né? O que faz ele estar lá desejando que o outro tem, o que o outro conquistou, e não reconhecendo que talvez o que ele tenha pode ser tão mais precioso, né? Mesmo sendo uma coisa diferente, ou para os olhos do mundo não tão valorizados, mas é realmente uma falta de reflexo, né? do que da sua própria condição e da possibilidade de reconhecer, como diz Joana, né? Que a vida é um patrimônio divino para todos, né? E também para si. Mas esse para si é eu poder ficar bem comigo, aceitar o que eu sou e me comprometer comigo, e não querendo destruir o que o outro tem, porque eu gostaria de ser o outro, né? Ou queria ter o que o outro tem, e assim por diante. Joana fala assim que o egocêntrico não saiu da infância psicológica. E aí eu fiquei pensando, como essa infância psicológica, ela perpassa todos esses três gigantes que a mentora traz, né? O ressentimento, o ciúme e a inveja. Mas teve uma hora, Gelson, que você estava falando, e eu fiquei pensando o quanto a inveja, o ciúme e a inveja, eles são tão mais danosos, eu acho, né, do que o ressentimento, né? Porque eles provocam um mal no outro, assim, mais assim, direto, né? Do que o ressentimento. A minha impressão é que o ressentimento você fica lambendo aquela ferida, ressentindo, né? Voltando àquela cena do crime, né? Que para aquela pessoa é do crime várias vezes, né? Mas o ciúme, ele efetivamente provoca um mal-estar para ele, mas um mal para o outro, e a inveja também, né? Eu fiquei achando isso, não sei o que vocês acham, mas eu acho achei. terrível, né? Claro, depende do grau também de cada um, porque tem pessoas ressentidas que paralisam a vida delas e ficam também numa fantasia de vingança, né? Ou
ou esperando que o outro um dia se quebra para poder apaziguar o lugar de vítima que ela se encontra. Bem feito para o outro, né? Ele não me cumprimentou, agora o mundo também está bem feito que agindo caiu. mal com ele, né? Então fica aquele ressentimento, né? Então eu acho que todos eles são muito aprisionantes e perigosos de uma certa forma, né? Dependendo do grau também que isso se constitui na vida de cada um. Né? Muito bem, nosso tempo já está esgotado, assim, mas são questões muito complexas, profundas, vale a pena ler e reler aqui, refletir, né, sobre esse material maravilhoso que a Benedita nos coloca. Lembrando que semana que vem a gente vai continuar, então, no capítulo 5, buscando trabalhar os 2 itens que tem no capítulo, que é justamente a necessidade de valorização, né? Que justamente é esse movimento de superar, então, a insegurança e esse desvalor, e os padrões de comportamento enquanto mudanças. Né? Então, fica o nosso convite para continuarmos juntos no próximo semana e continuarmos esse estudo maravilhoso que a benfeitora nos proporciona. Obrigado, Cláudia, obrigado, Guadalupe, e até o próximo encontro.